Boa tarde, meninos e meninas. Estamos iniciando a nossa segunda aula de hoje, tá bom? Acabamos de assistir a nossa aula de português. Agora nós estamos indo para a nossa segunda aula, que é a nossa aula de história. Tudo bem? E na nossa aula de história, a nossa revisão hoje será no Brasil dos Engenhos, tá bom? Nós vamos continuar o nosso assunto da aula passada, tá bom? Da nossa revisão. Na aula passada, nós vimos que a primeira atividade econômica desenvolvida no Brasil pelos portugueses foi a extração em grande quantidade do pau-brasil, tá bom? Eles usavam a madeira para atingir tecidos e a mão de obra utilizada era a mão de obra indígena, e foi nesse período que iniciou o processo de escravidão. E hoje a nossa revisão será voltada para o Brasil dos Engenhos, que é sobre a segunda atividade econômica desenvolvida pelos portugueses, tá bom? Então, a segunda atividade econômica desenvolvida pelos portugueses no Brasil foi cultivar a cana-de-açúcar, tá bom? Eles cultivavam a cana-de-açúcar, pois nesse período a cana-de-açúcar era muito procurada na Europa, tá bom? E isso gerava grande lucro aos portugueses. Então eles passaram a cultivar a cana-de-açúcar no Brasil, visto que a terra era uma terra fértil e propícia para esse plantio. E como era exigido uma mão de obra maior, eles passaram, foi nesse período que os portugueses trouxeram os africanos para desenvolver esse trabalho, tá bom? De cultivar e extrair a cana-de-açúcar, assim como produzir a açúcar, que justamente era produzida nos engenhos. Por isso, trata-se do assunto, o Brasil dos Engenhos. O engenho era o local onde ocorria a produção da açúcar, tá bom? Então já sabemos o que é engenho, local de produção açucareira, tá bom? Que recebeu esse nome de engenho. E qual a segunda atividade econômica desenvolvida pelos portugueses? O cultivo da cana-de-açúcar, tá bom? E qual a mão de obra utilizada para esse trabalho? A mão de obra utilizada era a mão de obra africana, tá bom? Foi nesse período que os portugueses trouxeram os africanos para desenvolver esse trabalho aqui no Brasil, tá bom? E esse trabalho desenvolvido pelos africanos eram trabalhos sem direitos, tá bom? Eram trabalhos que eles não recebiam nada em troca. E era um trabalho muito precário. A forma como os africanos viviam era de maneira precária, tá bom? E viviam como condições de escravos. Eles trabalhavam em condições de escravos, de pessoas escravizadas, tá? Lembrando que escravo, como nós já sabemos, o regime de escravidão é o trabalho em que uma pessoa ela se torna propriedade de outra, como se fosse um objeto. Tudo bem? E com o passar do tempo, esses africanos, eles passaram a fugir desse território. Eles iam para o centro das matas, e lá formou as comunidades quilombolas, que eram justamente com essas pessoas que fugiam da escravidão oferecida pelos portugueses. Tá bom? Mas na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse processo de comunidade, a formação da comunidade quilombola. Hoje o nosso objetivo é apenas revisar o Brasil dos Engenhos, tá bom? Lembrando que engenho era o local onde ocorria a produção da cana-de-açúcar, tá bom? Da açúcar. E a mão de obra utilizada era os africanos, foi quando os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar em condições de escravo nos engenhos. E essa produção de açúcar, esse cultivo da cana-de-açúcar, foi a segunda principal atividade econômica desenvolvida pelos portugueses, tá bom? Agora, vamos às nossas atividades. As nossas atividades é no nosso livro didático, tá bom? Não é atividade impressa. Então, eu peço que vocês peguem lá o livro didático de vocês, tá bom? E abram lá na página 275 e 276. A primeira pergunta faz o seguinte questionamento. Ela diz para você preencher a tabela a seguir com informações sobre os engenhos. Aí diz engenho. O que era o engenho? Aí você vai dizer o que era o engenho, tá bom? Na setinha, no espaço ao lado da tabela de vocês. Que produto era cultivado nesse período? Nós acabamos de falar que a principal atividade econômica pelos portugueses nesse período era a cana-de-açúcar, tá bom? Que mercadoria era produzido com a cana-de-açúcar? É bem fácil essa resposta, né?
Quem eram seus principais trabalhadores nesse período do Brasil dos engenhos? Quem eram os principais trabalhadores? Nós também acabamos de ver na nossa aula, tá bom? A segunda questão diz o seguinte: sobre as comunidades quilombolas, responda as questões, tá bom? Como foram formadas essas comunidades? Nós acabamos de ver que as comunidades quilombolas, elas foram formadas a partir das pessoas que fugiam da escravidão. Elas se refugiavam, tá bom? No centro das matas, fugindo dos portugueses e desse processo de escravidão. Todos os territórios quilombolas são oficialmente reconhecidos pelo governo? Explique. Essa resposta aqui, nós estudamos ela, tá bom? Na nossa aula. Então, vocês podem realizar a leitura no livro didático de vocês, onde diz que ainda muitas comunidades quilombolas não são reconhecidas pelo governo, tá bom? Eles ainda lutam em busca desse direito, tá bom? Lá na página 254 e 255 do livro didático de vocês, tá falando sobre esse assunto, tá? Então, vocês podem estar, tá bom? Realizando a leitura lá para responder essa pergunta. Por que é importante reconhecer as comunidades quilombolas? Também essas respostas vocês vão ter lá no livro didático de vocês, realizando a leitura, tá bom? A página 276 do livro didático de vocês, nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Que é a nossa última atividade, que vai falar já sobre o Brasil do período do minério, tá bom? A extração do ouro, que foi a terceira atividade econômica desenvolvida no Brasil. Então, vamos recapitular. A nossa página de atividade é apenas a página 275, tá bom? A 276 será na próxima aula. Então, vocês só precisam fazer a página 275 do livro didático. A questão B e C, vocês vão ter essas respostas lá na página 254 e 255. Então, realize a leitura desse texto, que são nas duas páginas, para vocês responderem essa questão, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem que eu estarei esclarecendo para vocês. Tchau, tchau.